tem me dado para poder falar nesse momento. E eu tenho certeza que isso será impactante, porque nós estamos vivenciando momentos muito difíceis, né? Nós estamos vivenciando o inesperado, né? Nós não esperava, de repente, um vírus tão poderoso que chegou ao ponto de parar o mundo, né? O globo terrestre parou por conta de um vírus. E os cultos foram suspensos até por ordem, por determinação governamental. Então nós temos que estar sempre obedecendo às autoridades, mas também estar na torre da vigilância, na oração. Temos que estar também na pregação da palavra e usar o que nós temos hoje, né? Que é uma live, que é uma palavra através da internet. E o Senhor trouxe ao meu espírito, na noite desse dia, uma palavra que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 17, e o verso de 24, que diz claramente assim, o versículo 24 do capítulo 17 de Mateus, assim, ó: tendo eles chegado a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e lhe perguntaram: o vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: sim. E ao entrar Pedro em casa, Jesus lhe antecipou, perguntando: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os impostos ou tributos? Dos seus filhos ou dos alheios? Quando ele respondeu: dos alheios, logo disse: são isentos filhos. Versículo 27. Mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir. Abrindo-lhe a boca, encontrará um estáter. Toma e dá-lhe por mim e por ti. Olha que interessante. Queridos irmãos, esse texto sagrado, volta para mim, esse texto sagrado nos traz uma palavra que tem uma passagem que tem alguns elementos singulares do texto sagrado. Quando você para analisar essa passagem, você percebe que ela está inserida dentro de um contexto totalmente diferente. Você percebe que não há uma epígrafe, não há uma antecipação da mensagem. Você percebe que esse texto, esse acontecimento foi colocado na Bíblia num momento totalmente isolado. E ele tem, por sua vez, aqui, o condão de trazer uma mensagem que tem situações ímpares que nós precisamos pontuar nesse texto. A primeira coisa que eu preciso pontuar nesse texto sagrado é que apenas Mateus, apenas o evangelista Mateus, quem traz a revelação. Quando você pega os evangelhos, que são os evangelhos Marcos e Lucas, eles não mencionam acerca dessa passagem, eles não falam nada acerca desse acontecimento. Mas Mateus é o único que vai revelar, Mateus é o único que vai trazer à baila esse acontecimento. Então, quando você para ler esse texto sagrado, você percebe essa peculiaridade que tem esse texto. O segundo ponto que nós temos que mencionar nesse texto sagrado é que esse milagre que Jesus faz, do peixe, esse milagre que Jesus faz da moeda na boca do peixe, é o único milagre dos quais Jesus operou que ele se beneficiou. Você percebe que nos evangelhos eles relatam pelo menos 35 milagres de Jesus. 35 milagres, não mais. Não relata mais que 35. Mas, quando nós vamos parar e analisar também o evangelho de João, João no capítulo 21 e verso 25, ele vai dizer
que ele fala assim, olha, eu tenho para mim, eu julgo para mim, que se fosse enumerar ou escrever os milagres que Jesus fez, todo o papel terreno não dava para escrever o tamanho e a quantidade de milagres. O texto também revela, quando você vai no Evangelho de Mateus, no capítulo 8 e o verso 16, Mateus diz que naquele dia Jesus mandou chamar todos os que tinham problemas, os demoniados, os enfermos. E Mateus deixa claro que naquele dia Jesus libertou e curou a todos que havia na cidade. Então, percebe-se o quê? Que Jesus, ele fazia inúmeros milagres, mas os evangelhos, eles só relatam 35 milagres de Jesus. E desses 35 milagres, nessa passagem aqui da moeda na boca do peixe, é o único milagre que você observa em que ele foi beneficiado. Porque quando Pedro pega a moeda da boca do peixe, paga o tributo para Jesus e para Pedro. Então o único que Jesus foi beneficiado foi esse milagre. O que nós podemos também analisar nessa introdução dessa palavra, que nós podemos, entrou aqui a irmã Michele, a Thaisa Lima também está assistindo, mas eu gostaria de deixar bem claro aqui para os irmãos, que nessa passagem, uma parte singular entre os 35 milagres que Jesus fez, esse é o único milagre que Jesus fez que envolve dinheiro. Porque todos os demais outros milagres que Jesus operou, todos os inúmeros milagres que João disse, e os 35 narrados nos evangelhos, nenhum fala-se de dinheiro, fala-se de cura, os milagres falam-se de libertação, de ressurreição, mas nenhum fala acerca de dinheiro. E esse milagre da moeda na boca do peixe é o único milagre que Jesus vem trazendo, e eu sinto a presença de Deus nesse momento. É o único milagre que Jesus está ali se importando com a vida financeira, com o dinheiro que é tão necessário no cotidiano e no dia a dia. E trazendo para as circunstâncias atuais, você que quem sabe está em casa e é um profissional liberal, ou você tem um comércio, você é um empresário, e você quem sabe é empregado, está com medo de um corte aí, tirar o seu emprego. E você é como eu sou advogado, sou profissional liberal, dependo do meu trabalho para sobreviver. E no meio de uma crise dessa, a última pessoa a ser paga é o advogado. Mas eu não estou preocupado, porque nesse milagre da moeda na boca do peixe, é o único milagre que é narrado nas Santas Escrituras, nos Evangelhos, que falam que houve ali Jesus se preocupando com o dinheiro. Então eu quero dizer para você, e quero ser profeta nessa hora, para profetizar que Jesus vai cuidar da sua situação financeira, que Jesus não vai deixar passar essa situação em que você vai ser envergonhado, porque quando os cobradores de impostos veio, o interessante da passagem é que eles não vão e cobram Pedro. Ele fala assim, olha, o seu mestre não paga o imposto, e o seu mestre não vai pagar, ele não paga imposto, e você percebe aí que Pedro vai e diz sim e entra para dentro. E eu quero profetizar na tua vida que Deus não vai deixar faltar para você. Eu quero profetizar que Deus não vai deixar você envergonhado. Mas deixa eu concluir aqui essa introdução, porque também esse milagre, essa passagem tem uma peculiaridade. Outra peculiaridade. Por quê? Porque o texto revela que esse milagre também é o único que não houve, que não é revelado a sua conclusão. Não se sabe como que foi isso, como que Pedro pagou. Só se mostra uma ordem de Jesus. Mostra-se Jesus dando uma ordem e sabe que Pedro foi cumprir. Mas não finaliza o contexto de tudo isso. A mensagem não conclui, é um dos únicos milagres em que não há conclusão
prática descrita no texto sagrado. E deixa eu te falar algo aqui dessas 4 peculiaridades. Nesse milagre específico que Jesus, o primeiro é que só Mateus fala. Segundo, é o único milagre dentro dos evangelhos que Jesus se beneficia. O terceiro é o único milagre que envolve dinheiro. Não houve milagre que envolveu dinheiro. O quarto é que é um dos únicos, ou o único milagre em que não há conclusão, não revela como foi pago esse imposto, mas revela que foi pago. O texto vai dizer e vai declarar que a dívida que eles tinham foram pagas. Depois eu vou falar o contexto, no contexto geral, o que era esse imposto. Mas vamos voltar ao texto sagrado. O texto diz que Jesus dá uma ordem para Pedro ir pescar. Mas no início aqui da passagem, está entrando bastante gente. Simone está, o Samuel Moraes está assistindo, que bacana. Grande profeta de Deus, grande amigo. A Maria Célia também Rodrigues está. Mas deixa eu te falar, nessa passagem do capítulo 17 e verso 24 do Evangelho de Mateus, você percebe que no versículo 24 diz assim, ó, tendo ele chegado em Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os cobradores das dracmas e lhe perguntou, o vosso mestre não paga as dracmas? Escute isso aqui. Quando o texto revela que eles chegaram a Cafarnaum, ouça-me aqui, quando eles chegaram a Cafarnaum, porque Jesus havia sido expulso de Nazaré, e ele faz a base do seu ministério em Cafarnaum. Cafarnaum que tinha ali um grande hotel, uma grande companhia romana. Cafarnaum que também tinha alfândega em Cafarnaum, onde havia a cobrança dos impostos. Quem entrava em Cafarnaum, saía de Jerusalém, entrava em Cafarnaum, saía de Cafarnaum para Jerusalém, eles tinham que declarar na alfândega. Foi ali onde o Senhor teve encontro com Mateus. Cafarnaum era um local também um grande local religioso, porque a segunda maior sinagoga que existia depois de Jerusalém estava em Cafarnaum. Havia uma sinagoga gigantesca, então era um polo, tanto um polo comercial, quando era um polo onde tinha as guardas romanas, estava estabelecida ali, havia um grande quartel romano, e também havia uma grande sinagoga. E quando ele prepara, ele edifica o seu ministério na sua grande parte em Cafarnaum. Foi em Cafarnaum que ele entra lá, onde morava Pedro também e André, e ele entra na casa da sogra de Pedro, a febre da sogra de Pedro. Foi em Cafarnaum que quando ele está lá em Caná da Galileia, ele libera uma palavra, porque é chegado a ele que um filho de um centurião estava doente. E lá de Caná da Galileia ele libera uma palavra, e o filho do centurião que estava em Cafarnaum imediatamente era curado. Quando o centurião vê o horário, é o mesmo horário que a ordem foi liberada e o milagre aconteceu. Eu posso aproveitar o gancho aqui para liberar uma palavra profética. Não importa onde você está, não importa onde você mora, o local que você vive, aonde você está nesse momento, mas uma ordem do Senhor, uma palavra dele, e o milagre vai se manifestar na tua vida. Uma palavra do Senhor, e o milagre vai alcançar a sua família, o milagre vai alcançar o seu trabalho, o milagre vai alcançar a sua ente querido, a cura vai chegar. É uma palavra e a coisa vai mudar de uma vez por toda. E eu sinto a presença de Deus aqui. Queridos irmãos, foi em Cafarnaum que aconteceu tudo isso. O texto diz que quando eles entraram em Cafarnaum, os cobradores de impostos vieram indagando a Pedro, dizendo, olha, o seu mestre paga imposto. Mas vamos analisar isso aqui. Porque o imposto lançado aí não era um imposto qualquer, era um imposto romano. O imposto cobrado para Jesus e Pedro foi o imposto
era um imposto que veio de Moisés. Havia, a judaica dizia que todo homem acima de 20 anos de idade, todo varão acima de 20 anos, quando ele alcançasse os 20 anos de idade, 20 anos para cima, pagar uma anuidade. E essa anuidade, ela era paga para custear a manutenção do templo. A lei dizia que todo jovem acima de 20 anos para cima, à frente, ele era obrigado a pagar 2 dracmas, que era uma moeda grega. Escute isso aqui para você entender. Quando o centurião, ou quando os cobradores de impostos chegaram até Pedro para cobrar Jesus, o que chama a atenção é que eles perguntam, o vosso mestre, eles não olham para Pedro. Parece que havia algo direto a Jesus. E ele diz assim, olha, o vosso mestre não paga as dracmas? Pedro responde, ele paga sim. Vira as costas e entra para casa onde Jesus estava. O que chama a atenção, queridos irmãos, para que você possa entender, é que quando Pedro vai entrando para dentro da casa para informar Jesus acerca da cobrança do imposto, não precisa Pedro falar, porque o texto vai dizer que Jesus, olha aqui, ao entrar Pedro em casa, Jesus se antecipou a ele. Oh, glória a Deus. Ao entrar Pedro em casa, Pedro é cobrado lá fora da casa e vai entrar para falar para Jesus acerca da cobrança. Mas o texto revela que antes que Pedro falasse, abrisse a boca para falar acerca da cobrança, Jesus se antecipa. Oh, aleluia! Ondacala subidicandaramai. O texto vai dizer que Jesus se antecipa, porque na sua onisciência ele já sabia o que estava acontecendo. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu vim aqui dizer para você que quando você pensa em falar para ele da tua necessidade, quando você pensa em dirigir a ele a sua oração, quando você pensa em dirigir a ele o seu clamor, ele já sabe, ele se antecipa, ele vai adiante, ele vai na frente. O Salmo de 139 diz, antes que o pensamento venha a mim, o Senhor já o conhece. Se eu fizesse a minha cama lá nas estrelas, o Senhor estaria. Se eu fizesse a minha cama lá no inferno, o Senhor estaria. Aonde eu irei fugir da tua presença? O Senhor me sonda e me conhece. Antes que o pensamento venha a mim, tu já o conhece. Esse é o nosso Deus. Oh, glória a Deus. Irmã Vanessa Farias, a paz, querida. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Porque Ele é Deus que cuida em tempos de dificuldade. Você pode falar, pastor, eu estou passando uma necessidade como nunca. Eu estou enfrentando uma pior luta da minha vida. Eu estou passando pelo pior da minha história, mas eu venho aqui com uma palavra de Deus para você e dizer que Ele vai se antecipar. Antes que falte o mantimento, diz o Senhor. Antes que falte na sua casa, antes que corte a energia, antes que falte que comer na geladeira e no armário, eu tenho uma palavra de Deus para você. Se prepara, porque Deus vai se antecipar. Estou sentindo a presença de Deus, porque antes de Pedro vir trazer a notícia da necessidade, o texto deixa claro que Jesus se antecipou a ele. Aleluia. Eu venho aqui dizer, se prepara, porque Deus vai se antecipar a você. Deus vai se antecipar dessa situação. Não vai precisar derramar lágrima. Não vai precisar você chorar. Não vai precisar você pedir ajuda para ninguém. Não vai precisar você pedir emprestado.
Eu estou sentindo a presença dele aqui para profetizar e declarar: se prepara, porque haverá providência de Deus na tua vida. Ele diz que te conhece, o texto diz: ele te conhece. Isaías 43:13, um texto muito conhecido: antes que o dia fosse, eu já era, e não há quem possa escapar de minhas mãos. Operando eu, diz o Senhor, quem poderá impedir? Eu vejo Deus lavar-se de camandura mandaramagai. Eu vejo Deus se antecipando e te ajudando. Isaías também deixou claro. Olha o que Isaías disse: não temas, porque eu te ajudo. Não temas, porque eu te fortaleço. Não temas, porque eu te sustento. Eu vim aqui com uma palavra profética de sustentação para você, porque há pessoas que estão me assistindo aqui e que estão passando por situações que só Deus sabe. Mas o texto diz que quando os cobradores de impostos vieram indagar Pedro se o mestre pagaria, a Pedro diz que ao entrar Pedro em casa, Jesus o antecipou. Eu quero dizer que o Senhor conhece o teu coração e as tuas necessidades. Eu quero dizer para você que Deus é aquele que cuida de você. E vem aqui uma narrativa do Salmo 37, verso 25. Olha o que o texto diz em Salmo 37, verso 25. Davi disse: sou velho e já fui moço, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor não vai deixar faltar o pão. O Senhor manda eu dizer para você que Ele vai cuidar da tua vida, vai cuidar dos teus. A Bíblia diz que nem o mal me sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Não vai. Eu vim aqui dizer que não vai acontecer. Deus não vai permitir chegar na tua tenda. Ó minha filha aqui, irmã. Deus está dizendo que não vai. Deus não vai deixar praga alguma chegar. Eu tenho orado a Deus, aleluia, e Jó disse: irmão, ao cheiro das águas brotará. Tem 35 pessoas me ouvindo e o Senhor está dizendo: profetiza. Eu vim aqui profetizar mudança. Eu vim aqui dizer que o Senhor vai te proteger, que o Senhor vai te guardar, que o Senhor vai cuidar de você. Clama a mim e responder-te-ei. Há uma resposta de Deus para a tua vida. Há uma antecipação de Deus para a tua história. Se prepara, porque tu não vai pedir emprestado doação a ninguém. Alguém acha que você vai depender? Não vai. O Senhor diz que quem cuida de você é Ele. O texto diz no capítulo 17 de Mateus, e verso de número 25. Depois você dá uma lida lá. Está dizendo que antes, escute isso aqui, antes que Pedro entrasse para falar da necessidade da cobrança. Oh, irmão, como é difícil ser cobrado, irmão. Oh, irmão, como é difícil toda hora ligação de cobrança. É a dívida do aluguel, é a parcela do carro. Oh, irmão, como é difícil. Como é difícil quando você vê o alimento faltar e os filhos pedir e você não ter para dar. Oh, glória a Deus, eu estou sentindo a presença do Senhor. O Senhor disse: se prepara, porque Ele vai se antecipar ao teu respeito. Você não vai depender de ninguém. O Senhor vai cuidar de você e da tua casa. Eu vejo Deus aqui, pessoas desesperadas, preocupadas com os pais que são idosos, preocupado com quem tem diabetes, com quem tem problema de respiração. Mas Deus diz: eu vou te cuidar, eu vou cuidar da tua casa, eu vou cuidar da tua família, eu vou cuidar dos teus. Eu venho com essa palavra profética: humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Há um tempo de exaltação. A Bíblia vai dizer que quando Jesus se antecipa a Pedro, olha o que Jesus fala, escute isso aqui, irmão. Jesus fala assim: vai lá, Simão, e lança-te ao lago,
pegue a vara e vai pescar. Oh, rebacalassúria. Pegue a vara e vai pescar. Simão pega a vara e pesca. E Simão pega a vara e vai lá pescar. Mas sabe o que é interessante? Deixa eu lhe revelar algo aqui. Vou lhe dar duas revelações aqui acerca de pesca. Porque quando Simão vai pescar, ele vai sem entender nada. Porque tem hora que o mestre manda nós fazermos coisas que nós não entendemos nada, irmão. Tem hora que nós estamos vivendo uma situação e nós não entendemos nada. E o profeta está dizendo, vai, faz isso. E nós falamos, mas eu não entendo nada. Como é que vai acontecer o milagre? Como que eu vou sair dessa? Como é que eu vou sair dessa situação? Quando nós paramos para falar de pesca, nós temos que falar da pesca maravilhosa. E na pesca maravilhosa, lá no capítulo 21 de João, o texto revela que quando eles foram pescar, eles pescaram 153 grandes peixes. Escute isso aqui para você entender. Mas quando você vai buscar no original uma tradução literal, não foram 153 grandes peixes da mesma espécie. Porque no lago de Genezaré havia 153 espécies de peixe diferente. 153 espécies de peixe diferente. Então naquela noite, ou no dia, eles pescaram 153 espécies de grandes peixes. Pescaram 153 grandes peixes de 153 espécies diferentes. Porque tem peixe que vale muito, mas tem peixe que não tem grande valor. Tem peixe que você pesca, se você for vender, o valor é bem baixo. Mas tem peixe que são caros. Tem peixes que são nobres. E quando eles pescaram 153 espécies de peixes diferentes e grandes, Jesus estava dizendo assim, olha, eu vou suprir todas as necessidades em todas as áreas. Quem for comprar esses peixes, vou ter comprador para todas as espécies. Quer dizer, eu vou suprir as vossas necessidades em todas as áreas diferentes. Alabacandurabai. Deixa eu profetizar aqui. Eita Jesus, eu estou sentindo a presença do Senhor. Deus está mandando eu dizer para alguém aqui, se prepara. Porque haverá uma colheita grande e uma colheita diferenciada. Eu vim dizer para alguém, se prepara, porque Deus não vai te deixar envergonhado em momentos de crise. Porque eles estavam vivenciando crise. Mas Jesus entrou no barco com eles para pescar. Oh, aleluia! Jesus está contigo no barco, vaso. Deixa eu encerrar a minha pregação. Ô João Amaral, paz do Senhor, querido, abençoado de Deus. O Clébio também já está, o Éder Rodrigues, o Clébio Galdino, a Elza, tanta gente ouvindo, o Cleiton César, profeta de Deus. Escute isso aqui, meus irmãos. Deixa eu te falar algo aqui. Olha isso aqui, irmão, como é interessante. Havia entre as espécies de peixe, lá no lago de Genezaré, havia um peixe específico que eles davam nome, não é um nome científico, mas eles davam o nome de tilápia de Sião. E essa tilápia de Sião, ela tinha um costume. O que essa tilápia de Sião faz? Na época da desova, quando ela vai desovar, para que os outros peixes não comam os seus filhotes, enquanto eles ainda são muito pequenos e não têm agilidade para fugir, escute isso aqui para que você entenda. Para que os
os outros peixes não comam o seu filhote, o que ela faz? A tilápia de chão, ela gera os peixes, e quando os peixes nascem, ela coloca dentro da boca. Ela guarda, ela protege dos predadores os seus filhotes dentro da boca. Essa é uma das únicas espécies que tem lá, das 153 espécies que existe no Mar da Galileia, essa é uma das únicas espécies que quando gera os filhotes, ela coloca dentro da boca, e a boca fica cheia de filhotes, protegendo os filhotes do predador. Só que a tradução diz, a tradução judia ou judaica, diz que quando os filhotes saem para fora da boca da mãe, que já consegue nadar com grande agilidade, há um vácuo, há um vazio na boca da mãe. E a mãe começa a buscar algumas coisas, a comer algumas coisas para preencher. E eu fiz um estudo, irmão, um estudo minucioso acerca disso. Porque não é normal um peixe comer pedra ou guardar alguma coisa na boca, não é normal. Mas essa espécie em específico, ela guarda. Ela, depois que os peixes saem, que eles já estão, os seus filhotes já estão ágeis, ela pega e libera eles, fica aquele vazio, ela começa a comer algumas coisas para preencher a sua boca. E essa em específico é a espécie em que Pedro pescou. Porque essa espécie foi lá, talvez para preencher a sua boca, foi lá e engoliu a moeda. E o texto diz que quando Pedro pesca aquele peixe e abre a boca do peixe, a moeda está lá. Eu vim dizer para você, aleluia! Eu vim dizer para você que há uma espécie, há alguém, há uma pessoa, há um anjo do Senhor que está provendo na tua vida um milagre. Essa é a única espécie que poderia ser pescada e ter dentro da sua boca uma moeda. Porque não é costume de peixe pegar algo duro, pedra, rocha. Não é comum peixe colocar algo duro. Quando ele percebe que é duro, ele joga fora, ele cospe. Mas essa espécie não, uma espécie diferenciada. Era a única espécie capaz de engolir a moeda. É a única espécie capaz de trazer o recurso. Eita, labacando candarabaia. Entrou alguém aqui hoje a dizer para você que o milagre do Senhor está preparado. Há uma bênção do Senhor. Não é tempo de ficar preocupado nem se desesperar. Mas a epidemia está aí. O coronavírus está aí. Mas Deus vai te guardar. Deus vai cuidar de você. Eu oro para que o Senhor possa guardar a tua família. E dizer a você, não se desespere. Acredite. Porque da mesma forma que Jesus se antecipou para Pedro, ele vai se antecipar a você. E haverá um grande milagre de Deus para a tua vida. Eu profetizo mudança na tua história. Olha as crianças, ó. Dá tchauzinho. Eu profetizo mudança nas vossas vidas. Que o Senhor possa mudar a tua história, que o Senhor possa te guardar. Não se preocupe nem se desespere, porque Deus está no controle de tudo. Pastor, eu estou preocupado porque eu posso perder o meu emprego. Eu estou preocupado porque eu estou com medo de minha mãe, o meu parente, um ente querido pegue esse vírus e não sobreviva. Eu vim dizer para você que o meu Deus cuida de você. O meu Deus guarda. A Bíblia diz que como uma galinha acolhe os seus apintainhos, assim o Senhor guardará os seus. Eu quero dizer para você que o Senhor vai guardar a tua família. Que Deus vai guardar
os seus entes queridos, que Deus vai te guardar, e nem o mal te sucederá, e nem praga alguma chegará na tua tenda. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter participado. Estarei aqui orando pela tua vida e pela tua família, e dizer a você que o que Deus tem para liberar sobre a tua vida é tão grande que vai te surpreender, porque Deus vai se antecipar e vai te honrar em nome de Jesus. Deus te abençoe. Ficam com Deus.